a vitória era soberana, ainda mais numa Série B. A vitória são 3 pontos, se é 1, 2, 3 gols, assim. Mas para tentar contextualizar melhor a sua pergunta, talvez essa questão assim da equipe estar superando, buscando muitos gols, talvez em casa no final do jogo, né? Acho que talvez foi isso que você quis falar, mas não, a vitória ela é soberana no futebol, é muito difícil ganhar uma partida. Hoje nós não estávamos no nosso dia de mais inspiração, né? De fluidez no jogo, mas é uma vitória que premia trabalho, assim, uma coisa que eu cobro muito para o nosso grupo de trabalho, a gente, assim, futebol não é esporte de merecimento, mas a gente fazer por merecer, ter esse sentimento de pertencimento. O clube está fazendo tudo muito direitinho, pagando em dia, premiações em dia, estrutura em dia, cada dia que passa aparece algo novo no clube, e Deus vai abençoando. Às vezes quando foge um pouquinho assim o nível de concentração no trabalho, é em cima disso que a gente se cobra muito para poder dormir com a consciência tranquila, né? Para um dia como hoje, que a gente encontrou mais dificuldade, sair um gol dessa maneira, né? Vitória soberana. Às vezes a gente joga muito bem, não consegue vencer e é contestado em cima disso. Tem que ganhar os 3 pontos, é que vale. Luizinho, boa noite. Igor Santiago da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. Luizinho, como você mesmo disse, vitória na raça. Vila Nova que não conseguiu encaixar muito bem ali tecnicamente, porém na vontade se sobressaiu e acabou vencendo o jogo. É importante também ter umas vitórias dessa forma, né? Claro, com certeza, assim, eu acabo de falar com relação, assim, quem trabalha, Deus ajuda, não que o CRB não está trabalhando, estou falando do nosso momento, né? Nós clareamos, quando for olhar com calma, nós clareamos muitas boas ações por diversas vezes, sobretudo do meio do primeiro tempo ao final, só que a gente não estava com inspiração para terminar a jogada, talvez quando era para driblar, tocávamos, quando era para tocar, driblávamos, ou quando era para finalizar, ter convicção para terminar a jogada. Clareou-se assim algumas boas jogadas, quando a gente começou a se ajustar, a se alinhar melhor. A gente fez 3 trocas sem conseguir treinar e a gente vai se ajustando dentro do próprio jogo. O adversário hoje jogou de uma forma diferente, que trouxe dificuldade. A nossa equipe, ela provoca uma superioridade quando o adversário marca com 4, eles baixavam com uma linha de 6 praticamente, porque quando a gente subia com 5, eles encaixavam 5, ainda tinha uma sobra de um zagueiro, ficava mais ou menos um 6-2-2. Nós tínhamos superioridade na primeira fase de construção com os nossos 3 construtores, e os 2 estavam muito encaixados ali no Cris e no Arilson. Se você não tiver muito inspirado para você ter esse 1 contra 1, muita mobilidade, você já está marcado. E na hora que a gente encontrou os espaços para definir as jogadas, para terminar a jogada, a gente estava meio que com um delayzinho para terminar essas jogadas. Nós encontramos muitos espaços. No final, agora, depois de fazer o gol, né, que eles se jogaram mais, nós tivemos ali 2, 3 oportunidades que nós poderíamos ter terminado para cá com 2-0, por exemplo. A jogada do João Lucas foi um contra-ataque muito bonito. Se tivesse sido gol ali, teria sido um contra-ataque de Almanac. Mas, enfim, trabalho bom tem que ter sorte também, né? Energia boa, sabe? Coisa conspirando a favor. Merecimento do clube, merecimento da diretoria, merecimento da comissão, merecimento dos jogadores e merecimento da torcida e do Oba. Né? Temos que ter sorte também, né? Tem que ter energia boa, conspirando a favor. Luizinho, boa noite. Pedro Henrique Geninho da Rádio Bandeirantes. É claro que a vitória é fundamental, importante, independente da maneira que ela tenha vindo, mas você fazendo uma análise fria agora, depois desse resultado, você concorda que o Vila hoje foi um time que teve mais dificuldade de marcar em linha alta, o que aqui no Oba, todos os adversários, eles estão acostumados a ter uma pressão muito grande do Vila desde o início? Você concorda também que foi um time mais lento hoje do que o torcedor está acostumado? E se você concorda, fica um pouco de alerta agora também, porque os times que errarem menos, que estão lá na parte de cima, serão os que vão conquistar o acesso? Como eu falei, nós tivemos assim, tem desgaste também de viagem, não é questão de desculpa, estou falando de momento, né? Um jogo em cima do outro, você viaja para jogar, viaja para voltar, você tem 2 dias para recuperar os jogadores, 1 dia para fazer um treino muito curtinho, e nós tivemos assim 2 baixas de imediato, de última hora, e aí às vezes tem pouco tempo para ajustar, e você vai ajustando dentro do próprio jogo, mas nós somos pagos para isso. Eu estou à frente para encontrar saídas, às vezes com muito pouco tempo, e para fazer muita coisa e dar resultado. Sim, nós tivemos hoje um pouquinho mais de
né, essa nossa essência de uma pressão muito forte. Quando nós conseguimos, a gente não conseguiu terminar rápido a jogada. Por exemplo, eu acredito que se o Henrique Almeida tivesse feito aquele gol, talvez o VAR validaria, que ele roubou limpo a jogada. Nós tivemos alguns lampejos dessa nossa pressão, só que a gente não conseguiu terminar com lucidez a jogada. Eu acho que não foi só a questão da intensidade da pressão, um pouquinho mais de inspiração para aproveitar os momentos. Porque se der para sair 1, 2 gols rapidinho ali, né? Por exemplo, teve aquela do Henrique, teve aquela bola da pequena área que demorou um pouquinho para dar um passo para trás, tinha muita gente livre. Se sai 2 gols ali, talvez a gente estava falando de uma outra maneira, né? Mas assim, de uma maneira geral, eu concordo com muita coisa que você falou, mas aí, como eu falei, a nossa equipe tá todo mundo, eu disse assim, no dia difícil a gente tem que encontrar diversas maneiras, as mexidas, todo mundo que entrou deu a vida, contribuiu, vitória do grupo, jogadores jovens entrando para contribuir, jogadores novos chegando, né? Então é isso, a gente tentando também fazer alguns ajustes, né, de uma maneira diferente dentro do próprio jogo, mas ficamos muito felizes com a vitória, nós merecíamos ter vencido. Eu acho que de uma forma geral, sem desmerecer o adversário, que tem muita qualidade técnica individual, tem um grande treinador, um clube também que está bastante estruturado. Eu acho que de uma forma geral o adversário também não nos causou muitos danos. Talvez nós sentimos falta das nossas ações de mais intensidade, mais agressividade, né? Sem desmerecer o adversário, volto a falar, um adversário que tem muita qualidade, sobretudo individual, mas também assim não nos criou tantos danos. Eu acho que faltou mais ações que remetem os nossos melhores dias aqui dentro, né? Mas nós tivemos bons momentos que poderia ter sido um placar até um pouco mais convincente. Mesmo assim, internamente eu não ia fazer uma leitura diferente, né? Estou tentando enxergar a coisa da maneira mais clara possível. Boa noite, Luizinho. O Vila Nova abre a rodada muito bem, né? Com vitória, já ultrapassa o Santos, já pula para a terceira colocação. Nesse momento em que tem muitos confrontos diretos, nesse momento em que o Vila enfrenta adversários duros, também é importante abrir a rodada e começar a jogar mais pressão para o lado de lá? Hoje, assim, nós não saberemos com quantos pontos permanecerá na Série B, mas eu acho que a gente atingiu essa média hoje, faltando 13 rodadas, e agora sim, a gente continuar trabalhando, sonhando, persistindo, pelejando, continuar como a gente está fazendo internamente, semana a semana, jogo a jogo, né, tentando livrar qualquer tipo de ansiedade, porque agora sim começa a entrar numa reta final, são muitas finalíssimas, temos que cuidar da nossa mentalidade, da nossa cabeça, né, fazer de conta que esses 3 pontos de agora são os mesmos 3 pontos de trás, né, cuidar muito dessa questão emocional, mental. Ninguém vai conseguir vencer todos os jogos até o final, e não pode, aquilo que eu falei, assim, eu fiquei muito feliz pela vitória, porque a gente deu uma tropeçada no último jogo e já voltamos a vencer. No trecho dos últimos 5 jogos nós vencemos 4, né? Mirassol, Novo Horizontino, Santos titubearam 1, 2 rodadas, Novo Horizontino venceu, Mirassol venceu, então nós precisávamos vencer, porque a briga ela é acirradíssima, tem muita gente grande atrás da gente tentando estar no nosso lugar. Persistir, continuar, ajustar. O jogo de hoje fica uma lição que dentro de casa nós temos que cuidar muito da nossa mentalidade, que se a gente não entrar com o nosso nível de intensidade alta, é o dia que a gente vai sofrer mais. Porém, tem também o desgaste das viagens de um jogo do outro em sequência, que são seres humanos, né? Mas enfim, graças a Deus nós teremos agora 10 dias para a gente fazer um ajuste de recuperação e de treinabilidade novamente, para que no próximo jogo a gente possa estar mais potente de novo, né? Foram 3 dias assim que eu precisei, claro, a gente trabalha de manhã e tarde e noite, mas foram 3 dias que sugou muito, né, a nossa energia com relação à tomada de decisão, devido às surpresas que nós tivemos de última hora com o Érico, com o Todinho. Foi tudo muito de última hora e a gente já precisou rapidamente, né, tomar decisões para entrar dentro de campo e vencer o jogo, né? Para isso nós temos um grupo que está extremamente focado e todo mundo contribuindo nos minutos que tem jogado. Luizinho, boa noite. Ali no primeiro tempo, deu a impressão de que o Vila teve um pouco de dificuldade para criar as jogadas. Você falou aí da ausência do Todinho, do Davis. Eu queria citar a ausência do Igor Henrique. Se na sua visão, hoje ele fez falta por ser um jogador mais ofensivo do que os outros volantes que o Vila tem no elenco, né? O Arilson, o João Vitor e o Cristiano tem uma característica mais defensiva. E se hoje essa figura do camisa 10, você sem o Naninho que está se recuperando, essa figura do camisa 10 é o que está faltando hoje no elenco para você? Só para retificar, para que eu não seja mal interpretado, na verdade,
Vou falar das dificuldades do jogo. Quando eu citei o caso do Eric e do Todinho, não é lamentando a ausência deles, porque a gente favorece não, a gente foca em quem vai entrar, energia total em quem vai entrar. Tô falando da dificuldade de um tempo de um jogo para outro, e às vezes no terceiro dia ainda tem jogador em recuperação, ainda sendo avaliado pelo DM, pela fisiologia, e de repente a gente recebe notícia que o jogador está numa iminência, né, de uma provável lesão, e a gente já tem que se reorganizar para o jogo, às vezes sem conseguir treinar, né, às vezes só no vídeo e numa pré-eleção. Eu não acredito a isso, assim, eu acredito mais a forma do adversário nos marcar. Volto a frisar, o CRB ele marca com encaixe de marcação, só para ficar bem claro. Na nossa construção com 3, com o João Vitor, com o Ralf, com o Gêmeos, eles marcavam com 2, com centroavante e com outro atacante. Os 2 volantes deles, eles encaixavam nos nossos 2 volantes que estavam construindo por dentro, nesse 3-2, que era o Arilson e o Cris. E a nossa linha de 5, quando nós tínhamos a bola, era marcado por 6 jogadores deles. Ou seja, tinha um encaixado em Elias, um no Denis, 2, né? Um encaixado no Henrique e o outro fazendo uma sobra. Tinha um encaixado no Alisson e o outro no Juan. E aí essa marcação individual precisava que a gente tivesse mais fluidez, mais troca de corredor, né? Tivesse mais intensidade de movimentos para quebrar essa marcação individual. Talvez o jogo entre linhas que a gente consegue agredir para fazer superioridade numérica talvez tenha trazido mais dificuldade. A única equipe que está marcando assim até agora na competição é o CRB. Talvez essa forma deles marcar, de por exemplo, se estivesse no 4-4-2, né? Quando nós furássemos essa linha de 4 média, nós tínhamos 5 contra 4, por exemplo, né? A gente estava sempre em inferioridade no ataque, porque eles baixavam o zagueiro para fazer uma cobertura. A nossa superioridade era na construção com 3. Então, talvez não a ausência de atleta nosso, mas a forma do CRB marcar trouxe mais dificuldades para a gente. E a gente precisa reconhecer isso, e a gente foi tentando fazer esses ajustes dentro do jogo. Falei, ó, se tiver com preguiça com o time que está marcando individual, já está marcado. O jogo não vai fluir, não vai ter fluidez. A gente não vai conseguir gerar desmarques, né, e atacar espaço. Então eu acredito mais a forma do CRB marcar do que a ausência dos nossos jogadores, a dificuldade de hoje. Luizinho, você recentemente trabalhou no futebol de Santa Catarina, mais precisamente no Brusque, né? E está na iminência de o Brusque voltar a jogar em casa no gramado sintético, né? Já que está passando por reformas. Mas também parece que tem mais 3 opções, se eu não estiver errado: Itajaí, Florianópolis e Joinville. Onde você preferia enfrentar o Brusque nesses estádios que eu citei? E se for no sintético, como você pretende trabalhar? Olha, foram, na verdade, 2 anos, né? Um clube que tem uma gratidão enorme, que proporcionou, né, a sequência da nossa carreira. Foram 2 finais do Campeonato Catarinense, uma final de Recopa, uma final do Campeonato Brasileiro, 2 finais seguidas do Campeonato Catarinense. E fico muito feliz por isso, porque é um campeonato extremamente difícil, né? Premia-se muita regularidade de um trabalho. No trabalho que nós realizamos lá no ano passado, foi a primeira equipe que subiu no mata-mata assim, com 4 vitórias. Nós batemos muitos recordes no ano passado lá no acesso. Então, assim, é um clube que eu tenho uma gratidão enorme. Conheço bastante coisa de lá. O clube vem enfrentando a dificuldade de só jogar fora de casa, né, a temporada toda. Esse ano mesmo, quando estava à frente, a final do Campeonato Catarinense, foram todos os jogos fora de casa, exatamente todos os jogos. Copa do Brasil, que avançou de fase também, foram todos os jogos fora de casa, né? O clube tem sofrido com isso. Foge o controle, não tem o que escolher, nós só temos que estar atento para, assim que for definido o local, a gente se preparar, porque todos os lugares que você citou têm características diferentes. Sintético é uma característica, o campo de Itajaí é um campo muito ruim, para não dizer péssimo. Itajaí é uma cidade linda, Santa Catarina é um estado maravilhoso de se viver, Brusque nem se fala, mas infelizmente a praça que se joga lá realmente não é digna de jogar uma Série B. Então a gente também tem que se preparar para, se for para lá, né, tentar encontrar meios de conseguir competir. E aí, se for para outra, é uma outra característica, que aí sim é um campo muito bom, né, um dos melhores campos da divisão, ou seja, temos 3 cenários diferentes. E aí a gente tem que entender onde vai ser. A gente precisa saber, assim que for definido, para que a gente possa se orientar com relação à forma da gente se apresentar, a forma da gente se portar, porque aí realmente vai mexer um pouquinho mais com a estratégia. O campo de Itajaí não tem condições de trocar 2, 3 passos, o campo de Florianópolis tem condições de trocar muito espaço, e o campo do sintético traz uma característica, uma pegada diferente, né, para todos os clubes que forem jogar lá. Humberto Castro, da PUC TV. Você citou há pouco, tem muita gente grande atrás do Vila, de olho nessa vaga.
E na coletiva pré-jogo, esse do CRB, você foi questionado sobre os reforços do Vila. Agora eu quero te questionar sobre como você acompanhou os reforços desses times grandes que estão atrás, querendo a vaga do Vila, e quem é a ameaça? Olha, na verdade, todos, né? Como você falou, é muita gente grande, com orçamento muito alto, com muito investimento, com muitas contratações. Mas, Humberto, a gente se apega ao dia a dia do nosso trabalho, o desapego total a essas questões, a gente se apega ao envolvimento coletivo, né? Um grupo, quando está extremamente comprometido, ele é capaz de fazer milagres, conquistar grandes coisas, às vezes com mais dificuldades, ainda mais numa Série B. Hoje nós temos que aproveitar a estrutura que está sendo dada, que é real, que está se passando Vila, né? Salários rigorosamente em dia, premiações boas e rigorosamente em dia, torcida extremamente forte e agressiva no nosso mando. A gente se apega ao que a gente tem de bom, e claro que nós temos as dificuldades que aí nós precisamos superar. Não estamos mais olhando para esses investimentos altíssimos, para essas contratações, né, de valores altíssimos para divisões que esses clubes muito tradicionais que militam na Série A por muitos anos fizeram, né? Contratamos com muita expertise, está aqui o Frontino do meu lado, que tem trabalhado diuturnamente para trazer jogadores dentro de características que possam nos ajudar dentro da nossa realidade. O departamento, né, de mercado também, jovens, trabalhando diuturnamente para fazer o melhor. E é isso, a gente tem que ter criatividade e trabalho. Um bom departamento de preparação física para que esses jogadores tenham força para competir, eu poder ajudá-los para que a gente seja organizado, um time inteligente dentro de campo. É isso. Nós temos muita coisa boa e temos muitas dificuldades para superar, nos apegar ao que eu falei de bom e continuar se superando. Aqui não vai entrar desculpa, nós sabemos a nossa realidade, sabemos qual é o nosso poderio, assim, as armas mais potentes que nós temos, e sabemos quais são as nossas maiores dificuldades. E assim, eu acredito que para quem peleja, para quem trabalha, por mais difícil que seja, tudo é possível. Luizinho, boa noite. Que você é um treinador enérgico, disso ninguém tem dúvida, né? Mas parece que tem jogos que fica ainda mais, como o de hoje, chamou muita atenção você na beira do campo, né? Você acredita que isso passa para os jogadores e faz a diferença lá dentro de campo? Porque eles não te veem em momento nenhum parado, né? Hoje mesmo chamou bastante atenção, você irritado, você querendo jogar junto. Tem hora que parece que você vai entrar no campo, né? Isso é um diferencial também? Na verdade, hoje, eu até conversei com o Robson ali, como eu falei, hoje eles estão precisando bastante da gente. Nós precisamos estar bem concentrados, porque o adversário joga de uma maneira diferente, e a gente está com inspiração um pouco mais baixa. Então, hoje, eu preciso ajudar os meus atletas, assim, que às vezes eles estão num dia tão inspirado que a coisa vai acontecer naturalmente, a gente sente que a coisa está encaixada e vai embora. Na verdade, a hora que eu me exaltei mais, né, assim, um jogo difícil. No momento que nós fizemos ali um 5-4-1, estava tentando estruturar a segunda linha, estava tendo ali alguns desencaixes, algumas perseguições, a nossa marcação é zonal, né, e faltavam poucos minutos, né, o objetivo ali com a linha de 5 era a gente estar dando mais largura para marcar o lado, e quando tivesse cruzamento a gente está com o funil mais preenchido, que às vezes que nós tínhamos 3 zagueiros e os goleiros, e essa linha de 4 à frente, ela tinha que estar marcando pela frente, não tinha problema se essa bola entrasse do lado, que ia sobrar um cruzamento com a área muito preenchida e com o goleiro lá também. Nós não poderíamos dar a frente da área para não ter finalização, né, e os lados, porque se baixasse um ponta, volante, começasse a perseguir para marcar o lado, essa bola voltava por dentro, a gente estava desprotegido. E o lado já estava marcado, porque a gente estava com uma linha mais alargada, né? Então estava tendo esses desencaixes ali no calor do jogo, e era em cima daquilo que a gente estava querendo ajustar, porque quando nós colocamos a linha de 5 e baixamos o bloco, a gente deu campo para o adversário, né? Agora a gente não poderia dar espaço à frente da área. O espaço que poderia ter era do lado e sobrar cruzamento, a gente estava bem postado para aquilo. Sem a gente fazer o que a gente se propôs a fazer. É isso que eu entro como treinador. Se nós definimos que ia fazer isso, eu vou cobrar que faça isso, né? E era isso que não estava sendo feito, por isso que a gente assume a responsabilidade de tudo, né? A gente precisa estar ali fora orientando, ajustando, percebendo o adversário colocou um 9 extremamente perigoso dentro da área, né? Nós colocamos um zagueiro ali para estar com um funil mais preenchido, mais resistente, então teve um desencaixezinho ali dessa segunda linha, e foi em cima disso que eu me desgastei mais, para que a gente não perdesse a oportunidade de conquistar esses 3 pontos hoje. Ô Luizinho, para fechar contigo aqui da minha parte, por 2 oportunidades na sua resposta anterior, você acabou usando uma frase que o Vila está sendo um clube que está pagando rigorosamente em dia, acabou destacando também outro ponto positivo, que é um time que hoje paga boas premiações.
também está inaugurando aí novas estruturas. E aí eu vou fazer no contexto. O Hélio dos Anjos, hoje do Paysandu, que tem uma história no futebol goiano, rasgou elogios para o Vila. Ele acabou usando uma frase, que o Vila está deixando de ser um time e está se tornando um clube. Bom, a minha pergunta para você é, hoje você completa um turno comandando a equipe do Vila. O quanto tudo isso, na sua visão, durante todo esse tempo, está fazendo diferença para o Vila estar tão bem no campeonato, brigando definitivamente pelo acesso? E se me permite uma nova pergunta também, queria que você contextualizasse se tudo que você está pegando de estrutura, de diretoria que acompanha departamento técnico, de jogadores, se de certa forma está sendo maior do que você esperava. Olha, na sua primeira pergunta, é trabalho, consistência e resistência, né? Trabalhar demais, buscar ser consistente e resistir aos momentos de dificuldades e adversidades que são normais e óbvios, né? Nesse nível de competição. Eu olhava o Vila de fora jogando contra, né? Assim, eu agradeço muito a Deus de estar no lugar certo, na hora certa, com relação a essa questão de um clube tão grande, de tanta tradição, de tanta torcida, de uma camisa tão pesada, e estar no time da estruturação, da revitalização do clube. Isso para um treinador jovem, né? Que é apaixonado pelo que faz, que gosta das coisas organizadas, que gosta, né, de viver o novo, né? Para mim é uma rara felicidade chegar no Vila nesse momento. Eu não vou dizer que me surpreendeu, porque a gente está acompanhando, já via que o clube vinha se estruturando, mas assim, eu chego numa revolução que tudo acontece da noite pro dia, tudo acontece assim, tudo muito rápido. Quando eu chego, a academia era aqui, 15 dias depois abriu-se aquela academia excelente, top. Quando eu chego, o vestiário ainda era aqui, nós tínhamos que ir de ônibus para lá, 15 dias depois abriu aquele vestiário espetacular, né? E aí, quando chega no CT, todo dia surge uma coisa nova, um equipamento novo. Então, assim, eu tô tendo a felicidade de viver o Vila novo, né? Então, assim, uma rara felicidade, né? Uma oportunidade de pegar um clube em crescimento, de pegar um clube, né, florescendo prosperidade. Claro que isso não garante resultado, mas isso embasa da sustentação, você se sente mais próspero, sabe? Assim, o Vila está fazendo o que todo clube tem que fazer, mas infelizmente, né, ainda mais clubes que têm assim muitos anos, clubes grandes que tem muita coisa para resolver para trás, então às vezes a conta não fecha, né? Mas com certeza, assim, eu agradeço muito a Deus de chegar nesse momento. Eu não diria que me surpreendi por completo, porque eu tinha futebol, está tudo muito próximo para todo mundo, né? Então à distância eu já observava que o Vila estava se revitalizando, estava se estruturando, colegas já trabalharam aqui. Mas assim, de repente tudo foi acontecendo, de repente tudo está florescendo e estou muito feliz por isso. Eu agradeço a Deus todos os dias por estar aqui no Vila Nova. Muito bem, tá?